Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Como eu já disse em outros vídeos, né, shorts, não sei direito, o momento, estamos vivendo com essa eleição, goste ou não, independente de que lado você está, de qual o seu posicionamento político, certo, é impossível não estar envolto nela, certo? Mas não é esse o tema do meu vídeo em si, certo? Deste vídeo. Qual que é ele, certo? Então, uma coisa que surgiu ao final do primeiro turno, né? Onde se constatou que Lula só ficou na frente do Bolsonaro, porque no Nordeste, no Norte e Nordeste, certo? E aí veio aquela ideia, certo? De que o Nordeste salvou o Brasil e por aí vai, certo? E aí, pelo menos pra mim, fica inevitável fazer a pergunta, certo? Se tem essa discrepância ideológica, certo? De norte a sul do Brasil, entre norte e sul do Brasil, melhor dizendo, por que não a gente não aventa a possibilidade de uma separação, certo? É claro que isso daí já é pro meu viés natural de separatista. Todavia, eu acho que essa é uma discussão que, de certa forma, deveria ser trazida à baila. Por mais que não seja de nenhum candidato, seja a pauta, né? Tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Mas eu acho que a abstração geográfica, que é a América Portuguesa, certo? Ela tem de ser repensada. E pro bem e pro mal, claro. Certo? Que nem tem estados, falam-se de municípios que não tem maneiras de se sustentar, mas na realidade é que há unidades federativas inteiras que não tem como se manter. Certo? Basicamente, os únicos estados que não só se mantêm como sustentam o Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo. Mas antes de qualquer nacionalismo, dizer paulista, antes de especificar, eu acho que é importante a gente trazer à baila essa questão de separar o Brasil. Eu não vou dizer dizer que critérios se deveriam usar, mas eu acho que pelo menos se começasse a aventar essa hipótese, certo? Por mais que tenha gente com esse patriotismo, nacionalismo, civismo brasileiro, certo? Eu acredito que é algum assunto que deve ser discutido, certo? E principalmente nesse momento em que nós vivemos, né? Certo? É uma disputa escaniçada, praticamente voto a voto, certo? Apesar, é claro, de que a visão de que Bolsonaro ganhou em tais estados e perdeu em outros, ou que Lula venceu em tal estado e perdeu em outros, é muito relativa, certo? Por exemplo, se você olhar, tem estados, e aí não vou entrar nem no mérito dos municípios, mas tem estados, por exemplo, aonde a diferença não foi tão grande,
certo? Para dizer, ó, Lula venceu aqui ou acolá, certo? É claro que, certo, a gente tem que guardar a certa proporcionalidade. Só que, assim, quando a gente pensa em que nordestino não sabe votar, ou então que o Nordeste vai salvar o Brasil, certo? É aí que, ao meu ver, pelo menos, mora o perigo, certo? E é onde onde a gente tem que botar o dedo na ferida, porque, certo? Eu não vou dizer, né, que a abstração geográfica, né, que é o Brasil, não vai sustentar. Primeiro porque isso não é do feitio do brasileiro, certo? De ser desapegado do Estado ou da autoridade. O brasileiro não tem uma mentalidade liberal. Só que eu acho que a gente deveria repensar, certo? Isso, coisas como o pacto federativo, certo? Redistribuição de riquezas e por aí vai, certo? Dizer que isso que é um tema urgente não é, mas é algo que, ao fim e ao cabo, tem que ser pensado. Certo? Tem que ser discutido, por mais que a Constituição de 88, por exemplo, proíba a dissolução de modo pacífico. Tem coisas que precisam ser revistas, certo? Mas entre muitas outras coisas que têm que ser pensadas, certo? Bom, eu sou o Urbano Agronopólogos e esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.